Oh, já estamos com a live já. Tá me ouvindo bem, Décio? Amém. Paz do Senhor. Tá. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor para todos que nos Oh, assistem. oh, glória a Deus. Já tem gente começando a entrar na live. Nós vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, compartilhar. Isso. Isso, tem gente que já curtiu. Ô, glória. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Temos aqui E até assuntos muito então, por interessantes. enquanto, por enquanto eu não consegui achar aqui ó, o link para compartilhar. Hum, Mas me parece que, pelo menos no meu aqui, como nós já iniciou a live, ele uhum. vai notificar as pessoas. Ah, tá. Aí aqui, ó, Júlio César, glória a Deus, ovelha nossa aqui da cachoeira. Ô, glória. Compartilhe para nós aí, irmão. Isso, vai compartilhando aí, vai ser bênção. No nome de Deus te Jesus. abençoe. Cristóvão Henrique, a paz do Senhor Jesus, irmão Cristóvão, ovelha nossa aqui Ô, também da cachoeira. Glória a Deus. Aí, ó, já tem 7 pessoas glória. visualizando. Compartilhando aí, Louvado seja o irmãos. nome do Senhor Jesus. Isto. Estou tentando entrar aqui, Pastor mas Décio, deu. também da cidade de Licínia. Amém. Como foi nos recomendado, né? Quem tem autoridade manda, quem tem juízo obedece, né? Misericórdia. Responsabilidade, hein? Pastor Décio, Pastor Décio solicitou para nós estarmos fazendo uma live, fazendo estudos da palavra de Deus, né? Principalmente neste período de pandemia, de tantas diversidades que nós estamos passando, mas nós temos conosco o Deus Todo-Poderoso e Deus também nos deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, através da Bíblia, ela nos dá grandes orientações para como nós devemos proceder em toda a nossa vida, em qualquer circunstância, principalmente como tempos de crise. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois desta live também, pastor, eu vou ver se eu consigo baixar ela no Facebook e nós vamos compartilhar lá no YouTube. Vai ficar gravado Amém. para quem quiser entrar, assistir, vai ser bênção no nome de Jesus. Então, meus irmãos, os irmãos vão compartilhando a live aí. Já peço perdão se por um acaso cair aqui o sinal. Os irmãos sabem que nós estamos aqui na zona rural da Cachoeira do Buracão, né? E o sinal da internet que já é um milagre, Ô, glória. né? Verdade. Então, se acaso cair, os irmãos têm um pouco de paciência, fica aí na live, que a conexão vai ser restabelecida. Se caso de tudo der uma pane e não voltar, pode ficar tranquilo, que nós vamos marcar um outro dia, e nós temos aí uma série de estudos bíblicos para comentar, para falar, e a nossa série é a respeito os inimigos da igreja. Então vai dar aí mais ou menos umas mais de 6 ou 7 lives de encontros que nós procuraremos fazer aqui nas quarta-feiras a partir das 8 horas, né? E nós prometemos para os irmãos que até meia-noite nós terminamos, né? Em nome de Jesus. Então tá aí nossa irmã Amém. Carolina Monteiro, a paz do Senhor Jesus. Depois os irmãos mais à frente tiver questionamentos, perguntas acerca do estudo, os irmãos podem enviar. Nós vamos procurar, dentro do possível aqui, responder os irmãos. Já estamos com 10 pessoas, né, assistindo a live, 6 curtidas. Os irmãos também não esquecem de compartilhar no nome de Jesus Cristo. E o primeiro inimigo da igreja, né, que nós vamos mencionar nesta live, é a respeito das perseguições. Então, para iniciar esse estudo, pedi ao nosso pastor Décio para estar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai amado, falando, ou Pai amado, nesta rede mundial, Pai amado, sobre a palavra do Senhor, sobre os interesses da obra do Senhor. Meu Deus, nos instrui, nos dá sabedoria, para que nós possamos, ó Pai, navegar nessas águas difíceis e turbulentas dos dias atuais, com a direção do Senhor. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, e assim nós pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Também queremos mencionar que tanto eu, presbítero Tiago aqui da Cachoeira, como o nosso pastor Décio, da cidade de Licínia, somos participantes, somos membros do Campo de Lavras, Assembleia de Deus Missões do Campo de Lavras, cujo pastor presidente é o pastor Orlando Dias de Souza, homem de Deus, que tem nos apoiado, nos ajudado aí na obra do Senhor, confiando em nós, né, nos colocando à frente do trabalho, para que possamos desenvolver o ministério que o Senhor Jesus nos confiou. E a respeito das perseguições, meus irmãos, eu quero iniciar lendo um texto da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, e nós vamos ler os versículos, ou ler, dois versículos pelo menos, versículo de número 10, versículo número 11 e 12. Está aí no Sermão da Montanha, né? Falar sobre as bem-aventuranças, beatitudes, e as últimas que o Senhor Jesus se refere estão aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12. E se os irmãos estiverem, né, nos ouvindo bem, os irmãos dão um sinal aí, se caso os irmãos não estiverem ouvindo, tanto eu como o pastor Décio, a gente estiver falando muito alto, falando muito baixo, os irmãos vão dando feedback aí para nós podermos melhorar aqui. Então diz a palavra de Deus, Mateus 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, esta palavra, o Senhor Jesus fala que bem-aventurado, feliz, né? É aquela pessoa que é perseguido por causa da justiça. Justiça é essa que envolve o reino de Deus, que envolve os princípios do cristianismo, da palavra de Deus. E Jesus, ele quando fala, encorajando os seus discípulos acerca das perseguições, ele faz uma citação do Antigo Testamento, quando ele vai dizer no versículo 12, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Jesus, ele fala a respeito dos profetas, os quais estão, né, principalmente registrados, seus acontecimentos, as profecias, tudo que envolveu os profetas no Antigo Testamento. Quando nós falamos de perseguição, pastor Décio, nós vemos que desde o início da humanidade, sempre houve essa revolta, né, do maligno, sempre reteve essa revolta, esta perseguição, esse ataque contra o verdadeiro povo de Deus, contra aqueles que realmente querem agradar o Senhor. E nós temos, por exemplo, logo após a queda de Adão e Eva, ali no jardim, no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que já no capítulo de número 4, Caim era filho de Adão e Eva, assim também como Abel, e ambos ofereceram um sacrifício ao Senhor. E ali, meus irmãos, diz a Bíblia, que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Então, Caim, ele se descaiu o seu semblante e Deus lhe chamou a atenção, dizendo: olha, Caim,
Se tu se procederes bem, também não haverá aceitação para ti. Eis que o pecado já está à porta, o desejo está à porta, e sobre ele tu deves dominar. Mas Caim, em vez de dar crédito à palavra de Deus e procurar consertar, ele preferiu insurgir contra o seu irmão Abel, levando-o para um campo e ali o matando. Então, a partir dali, nós já percebemos o ataque, né, fisicamente, de modo mais agressivo, de Caim contra Abel. A Bíblia diz que Caim era do maligno e a Bíblia diz que Abel era o justo. E, a partir daí, todo o livro do Antigo Testamento vai nos falar a respeito das perseguições. Nós vamos ter, por exemplo, depois a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e de Abraão Deus suscita uma geração que vai ser posteriormente denominada, chamada de povo de Israel. Então eu queria que o pastor Déas falasse um pouquinho da formação do povo de Israel e por que eles foram um povo, ou eles são até mesmo hoje um povo odiados e perseguidos. Bom, como você estava falando aí da perseguição de Caim e Abel, né? E aí a gente tem uma perseguição mais individualizada, né? Então você tem um homem contra um homem temente a Deus. Lá no Novo Testamento, inclusive, a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o mundo que nós vivemos, a Bíblia também vai dizer, né, que o mundo jaz no maligno, né? Então, o ambiente que nós estamos é um ambiente adversário, né? Uma vez que o pecado, como você já disse, foi cometido por Adão e Eva e foi introduzido nesse mundo, houve, então, uma adesão muito grande por parte do ser humano, a partir daí, ao pecado, aquilo que contraria a Deus, a ponto dos homens amarem mais as trevas do que a luz, como diz a palavra de Deus. A partir do momento que esse povo começa a crescer, como era propósito de Deus, que ele mesmo diz em Gênesis 3, versículo 15, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, era do interesse de Deus promover através de uma genealogia, né, a salvação da humanidade por meio de seu filho. E então dá-se início a um povo a partir de Sete, né, o filho de Adão e Eva, que é justo, que é temente a Deus. E então esse povo, depois mais para frente nós temos Noé, que é descendente de Sete, nós temos Abraão, que é descendente de Sete. E a partir de Abraão, como Deus prometeu em Gênesis 12 para Abraão, Deus começa a fazer uma multidão, né? Deus começa ali a constituir um povo. Nós sabemos que mais para frente, aqui resumidamente, esse povo acaba indo para o Egito, lá para a terra de Gozém. Ali se forma uma grande nação, onde ali o povo de Deus começa a prosperar, começa a se ver a diferença entre o ímpio e o justo. Né? Inclusive, nos próximos estudos, nós vamos falar lá da Idade Média, quando, por exemplo, você tem a Inglaterra chegando nos Estados Unidos, os puritanos, né? Chegando lá no ambiente americano, e, de repente, se forma a maior potência, né, da humanidade nos dias atuais. Então, onde o povo de Deus põe a mão, costuma prosperar, Deus abençoa e tal, tudo sem ser preciso aderir ao pecado. E o povo de Deus começa a fazer a diferença, começa a se multiplicar, porque era promessa de Deus, multiplicar a semente de Abraão. E o coração de Faraó, aqui tem uma parte também histórica, alguém diz que quando o povo foi para o Egito era um faraó, depois, alguém diz, não, a Bíblia diz, né, que era um faraó, depois veio o outro, e alguém diz que esse outro faraó, provavelmente, segundo a história, era Tutmoses, o nome dele, ele não era da mesma linhagem do antigo faraó. Ele achava que a linhagem egípcia era uma linhagem diferente. Então, ele começa a perseguir o povo de Deus, perseguir os judeus. Ali, né, coloca cargas sobre eles, e o povo de Deus, então, ali começa
aquilo que estava bom no início, através de José, a prosperidade. O inimigo não fica em paz, o inimigo não descansa, essa que é a questão. Por que nós estamos falando aqui de perseguição? Porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que a nossa luta é contra ele, não é contra os homens, é contra Satanás, ele não vai descansar. Ele vai lutar contra o povo de Deus até onde der para ele. E lá no Egito foi assim. Chegou ao ponto, né, dele querer que as parteiras matassem crianças ali. Né? Ele colocou uma carga pesada sobre o povo, até que Deus levanta Moisés, depois de 430 anos, para libertar o povo daquela escravidão. Então, aí a gente vê no Antigo Testamento o povo de Deus sendo perseguido. Desde uma perseguição mais individualizada, mais pessoal, como a de Caim e Abel, até uma perseguição mais ampla e coletiva, como foi a do Egito contra os judeus. Justamente, né? Percebe que o crescimento do povo de Israel foi um dos, vamos dizer, muitos povos a filmarem de Israel. Está dando uma vacada, mas afirmando vai dar certo em nome de Jesus. E não somente, mas como bem destacou, porque a ideia é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se ele conseguisse lá atrás, de alguma forma, conseguisse prejudicar o povo de Israel, isso também prejudicaria nós na atualidade. O plano de Deus seria interrompido. E a gente percebe, irmãos, que diversas vezes na Bíblia Sagrada, esta perseguição contra o povo de Israel, ela vai crescer. E no exemplo, depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, levou muitos cativos, exilados para a Babilônia, e ali o Israel ficou 30 anos aproximadamente, mudado, né? O reino norte havia sido dizimado pela Assíria. Então a gente percebe a fúria do inimigo grande com Israel. E persas, eles assumem o império depois da Babilônia. A gente tem um caso, por exemplo, de Amã. Quando nós lemos a fúria de Amã contra os judeus, simplesmente porque Mardoqueu era servo do Deus Altíssimo e não se inclinava diante, estava honraria diante de homens. E aquilo mexeu com o coração de Amã. E não foi somente contra Mardoqueu ou Mardocai, como diz algumas traduções, mas a gente percebe que o inimigo estava enchendo o coração de Amã. Ele vai consegue um decreto para que no dia da mês todos os judeus, quer homens, quer mulheres, quer crianças, fossem destruídos. Então, isso nós vemos a fúria do inimigo contra a nação de Israel. Mas por que nós estamos falando de Israel? Porque isso, mais à frente, obviamente, vai atingir, que é o alvo desta live, a respeito da igreja, do cristianismo. Porque já agora nas páginas do Novo Testamento, nós temos Jesus, que ali vem amando do Pai, se encarnando no ventre de Maria, e logo no seu nascedouro se espalha a notícia, tendo um Herodes já procura matar a Jesus. Então nós percebemos que logo também para o cristianismo, iniciando com o Senhor Jesus, desde a sua infância, sendo ainda um bebê inofensivo, ali já inicia uma grande perseguição. E queria que o pastor Dias falasse mais também um pouquinho a respeito do Senhor Jesus e essa perseguição quando ainda era pequeno. Então, eu gostaria só de acrescentar, existe uma frase que acho que é de Napoleão Bonaparte, né?
Napoleão Bonaparte foi um grande estadista. Por que eu estou falando de Napoleão? Porque sempre a perseguição vem através do Estado. Quando você vê ali a perseguição coletiva. Quando você vê ali no Egito, o faraó era o rei. Ele tinha o poder para emitir um decreto. E as parteiras poderiam, né, fazer aquilo sem nenhuma consequência jurídica. Então, sempre através da lei. Então, Napoleão dizia uma coisa interessante, ele dizia assim que o único poder na sociedade, do ponto de vista dele, é o poder político. E tem uma coisa interessante aqui, componente interessante, parece que não tem nada a ver, mas tem, eu vou explicar. Tem 3 tipos de poder que um governante vai querer ter, que é o poder militar, o poder político e o poder intelectual. O poder militar, ele é o poder de menor duração. Você não aguenta forçar o povo através do poder militar por muito tempo. Né? As armas acabam. Então, o poder militar é o de menor duração. De médio duração, você tem o poder político, que é através de decretos, que é através de leis, mas é médio duração, porque vai chegar um dia que a própria estrutura interna do governante pode haver uma discordância, como nós estamos vendo lá na China, o Partido Comunista Chinês tem uma parte que concorda que tem que ir mais do lado da Rússia, a outra discorda. E tem o terceiro tipo de poder, que é o de maior duração, que é o poder intelectual. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com Israel? É que o povo de Deus é o povo que tem uma convicção tão grande que o poder militar não adianta, porque eles morrem, mas não negam a fé. O poder político também não é suficiente, porque, como o apóstolo Paulo dizia, né, prenderam o apóstolo Paulo, mas a palavra não estava presa. E o poder intelectual é difícil de você implantar por causa de uma coisa, a cultura do povo de Deus. Por exemplo, a perseguição no Antigo Testamento, a perseguição de Daniel, a perseguição de Amã sobre o povo de Deus, né? A perseguição no Novo Testamento, a perseguição da igreja, é sempre tentando moldar a cultura da igreja, trocar o evangelho, mudar os conceitos da igreja. E quando você faz isso, tem 2 tipos de crente. Fica aqui a dica para nós. Tem aquele crente que vai resistir, que não vai ter vergonha de Cristo diante dos homens, e tem aquele crente que vai andar para trás. É um assunto delicado, mas é importante nós olharmos para a história de Israel, para a história da igreja, e ver que esse povo não negou a sua fé. Que tem pessoas que foram cerradas ao meio, tem pessoas que morreram queimadas, tem pessoas que foram crucificadas, mas mesmo assim, eles combateram o combate, acabaram a carreira e guardaram a sua fé. Por que Jesus diz, exultai e alegrai-vos quando os injuriarem e os perseguirem por minha causa? Ele diz isso porque quando acontece a perseguição, é por algo muito simples. Nós somos luz no meio das trevas. E as trevas não suportam a luz. Então, eles querem nos colocar para fora, como foi com Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo foi negado aqui embaixo, mas foi aceito acima do céu. A Bíblia diz isso lá em Atos capítulo 1, versículo 2. Tendo sido rejeitado embaixo, foi aceito em cima no céu. Então, ainda que você seja rejeitado como crente aqui embaixo, o mais importante é você ser aceito lá no céu. Ser aceito em cima do céu. Porque eu lembro de uma época que eu era o único evangélico numa classe de 30, 40 alunos. Hoje, talvez, você tenha uma sala com 30, 40 alunos e você tem 15, 20 crentes. Pessoas que conhecem o evangelho. Mas a pergunta que fica é, diante da tentativa do diabo de moldar a nossa cultura, como que nós reagimos? Nós aceitamos, nós acatamos a cultura do anticristo que está sendo formada diante dos nossos olhos, ou nós preferimos ser rejeitados aqui embaixo e sermos aceitos lá em cima?
Não é verdade? Então, Jesus ele tinha uma convicção tão grande que ele sofreu perseguição de Herodes, ele sofreu perseguição da própria cidade, em Nazaré, ele teve que sair no meio do povo que estava perseguindo ele e ir pregar em Cafarnaum. Os irmãos de Jesus, João 7, versículo 4, não acreditavam nele no início. Ele sofreu perseguição dos religiosos, dos políticos da época. Enquanto ele pregava no templo, eles consultavam entre si sobre como eles iriam matá-lo, mas ele sabia que ele seria aceito lá no céu. E a Bíblia diz, de sorte que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo, Filipenses 2,5, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, foi fiel. Fiel até a morte, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome. Quando você passa a humilhação aqui por causa da sua fé, Deus te exalta e Ele vai te dar um nome. Ele vai te dar um nome, um novo nome. Ainda que aqui na terra o seu nome não seja aclamado pelos homens, mas o importante é que ele seja aclamado lá no céu. Então, Jesus, ele passou todas aquelas perseguições. E eu fico imaginando assim, os momentos finais da vida dele, né? Que ele não reclamou, ele não murmurou, ele não deu justificativa nenhuma para descer da cruz. Ao contrário, porque ele sabia que após a morte haveria ressurreição. E após a ressurreição haveria ascensão. Então, o mesmo vale para nós que somos crentes, que somos cristãos. Nada nessa terra deve ser um impedimento para nós servirmos a Deus. Não há perseguição, e olha, nós ainda vamos falar aqui, creio eu, da perseguição que a igreja primitiva sofreu. O que nós vemos nos dias atuais, não é, eu me arrisco dizer, irmão Tiago, que não é nem 5% do que aquele povo passou. Né? Não é nem 1%, talvez, do que eles passaram. Mas eles mantiveram fiéis. Sabe por quê? Servir a Deus não é para quem pode. Servir a Deus é para quem quer. Se você for esperar as condições ideais para servir a Deus, você nunca vai servir, porque esse mundo não é ideal. Esse mundo, a natureza é caída. Né? Então, servir a Deus não é para quem pode. É para quem quer. Quem quiser, venha vir após mim, tome a sua cruz e siga. Quem quiser. É para quem quer servir a Deus. Vencendo as perseguições. Vencendo, às vezes, na sua família. Pode acontecer a perseguição individual. O pastor Tiago citou aqui, de Caim com Abel. Um irmão contra irmão. Não é? Mas o importante é que Abel era reconhecido lá no céu, e Deus falou isso para Caim. O sangue de Abel clama a mim desde a terra. Então, Abel era conhecido lá no céu por Deus. Ainda que aqui ele foi expulso por Caim. Muito boa colocação do pastor Décio a respeito desse assunto. E a gente vê que a procedência de Jesus diante das perseguições serve para nós como modelo. Se nós somos de fato cristãos, nós somos o quê? Seguidores de Jesus, seguidores de Cristo. E, por exemplo, quando Jesus lá em Mateus 5, a partir do 43, ele vai falar a respeito como nós devemos reagir diante das perseguições, diante daqueles que, por exemplo, nos maltratam, diante daqueles que querem o nosso mal, diante daqueles que, de alguma forma, nos afligem pela nossa dele. Então, Jesus vai dizer, por exemplo, que nós devemos amar os nossos inimigos. Não que nós temos inimigos, mas, infelizmente, muitos nos têm como inimigos. Então, o coração do crente, o coração do servo de Deus, não pode-se, de maneira alguma, se azedar por esse tipo de fato. Louvado seja, né? Então, aquele que quer servir o Senhor
Travou aqui. Isso, nada aqui, mas agora foi. Aqui travou, agora deu de voltar, Certinho? tá voltando. Agora sim. Amém. Então, o Senhor Jesus, ele tinha um coração, porque ele sabia Travou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Enquanto ele volta aqui, parece que eu estou aparecendo, né? Então, essa perseguição, ela não pode servir de impedimento. Voltou? deu certo Eu aí? entrei no Facebook, estava aparecendo só a minha imagem. Então, meus irmãos, então, como eu estava falando a respeito aí do Senhor Jesus, que ele é o nosso exemplo. Nós não devemos deixar o nosso coração se azedar por perseguições, e principalmente perseguições, injúrias, porque é interessante que o Senhor Jesus, no versículo 10 de Mateus 5, ele vai dizer das perseguições, uma física, mais direta. Mas Jesus vai dizer também, no versículo 11, que nós lemos de Mateus 5, vai falar, por exemplo, da calúnia, do desprezo, dos maus tratos, das injúrias. Então, perseguição, ela não envolve somente a perseguição física, de afligir, de tirar até mesmo a vida, mas a perseguição envolve restrições, maltratos, palavras caluniosas, né? Então, no nosso país, por exemplo, nós não temos esse tipo de perseguição física, né? De maus tratos, no caso aí de pessoa bater ou até mesmo tirar a vida, mas por outro lado, nós temos injúrias, nós temos calúnias, nós temos aí, como o pastor Décio falou, decretos que querem colocarem sobre nós uma cultura totalmente contrária à palavra de Deus. Então, tudo isso está no âmbito das perseguições. Jesus, então, ele é perseguido, a gente sabe que ele já sabia disso, que deveria necessário ele morrer naquela cruz, morreu, mas louvado seja o nome do Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, está aqui acompanhando, nos auxiliando nesta live que nós estamos gravando, está aí com você na sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixou uma ordem para a sua igreja, deixou uma ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o Senhor Jesus nos ordenou aos seus discípulos que eles pudessem ir a Jerusalém, buscarem um revestimento de poder, para que então, como diz Atos 8, e recebeis a virtude do Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, e aos fins da terra. Então o Senhor Jesus deixou essa ordenança aos seus discípulos para que os ir por tudo e para o evangelho. Quando os discípulos saem para anunciar o evangelho, o Cristo, então também a igreja, agora os discípulos de Cristo, os cristãos, começam a ser perseguidos. Né, pastor Décio? É verdade. Então,
sempre nós sabemos que, é como eu disse, né, nós somos a luz do mundo. Você citou aí alguns tipos de perseguições, né? Calúnia e todas essas. E nós temos que pensar que a verdadeira espiritualidade consiste em produzir o chamado fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não é só no momento que está tudo bem. Não, o fruto do Espírito é para acompanhar a nossa vida. Paulo diz, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, todos os frutos que estão lá, eles são para qualquer situação que você estiver enfrentando. É preciso ter paz no meio da tempestade. É preciso ter mansidão no meio da guerra. É preciso ter temperança, né, domínio próprio diante de qualquer situação que você esteja vivendo. Esse é o crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo. O resto é conversa, né? Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai ter o fruto, chamado fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Então, a forma como você vai retribuir essa perseguição é a forma como Cristo retribuiu. Quando todos estavam escarnecendo dele, ele se direcionou a Deus e ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O verdadeiro cristão, ele não vai agir com as ferramentas do diabo. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele tem um comportamento diferente, porque ele é servo de Deus, ele é temente a Deus. Então, justamente. Então, a igreja primitiva, ela seguiu os passos de Jesus. Ela deu prosseguimento ao anúncio do reino de Deus e sofreu ataques também do lado do adversário. Por quê? Porque pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, pregar a Cristo é uma afronta ao reino das trevas. Então, quando você leva a mensagem do evangelho, a Bíblia diz, Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como foi bem colocado pelo pastor Décio, a salvação, a palavra, não somente é algo que vai me gerar um benefício para o futuro, para a eternidade, mas ela tem que fazer efeito nesta vida, agora. Isso fala mudança de caráter, isso fala de transformação. Então, a igreja primitiva, como estavam anunciando o evangelho, estavam pregando a palavra de Deus, eles começaram a serem perseguidos, açoitados, foram levados para o sinédrio, diante das autoridades religiosas, e eles foram impedidos pelo sinédrio de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, e aqui está uma questão importantíssima, porque os homens do passado, eles levaram o evangelho do Senhor Jesus até as últimas consequências, até mesmo a sua morte. Por que eles não temeram de servirem a Deus diante de tantas aflições e perseguições? Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. Estavam cheios do poder do alto que Jesus havia prometido. E ambos, não somente tinham o poder para pregar com ousadia, como também tinham o Espírito Santo habitando, morando dentro deles. E a Bíblia diz que eles sentiam alegria nas aflições e nas perseguições. Então nós percebemos que a igreja primitiva, por mais que foram duras as perseguições, assim como o povo de Israel cresceu e se expandiu, também a igreja se expandiu e cresceu no meio das perseguições. Vamos falar um pouquinho a respeito de Saulo, o tal Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, Paulo, que ali no meados do capítulo 7, a entrar no capítulo de número 8 de Atos, inicia-se uma terrível perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Pastor Décio, o senhor poderia falar da perseguição promovida por Saulo? O grupo dos fariseus foram principais opositores de Jesus Cristo, né? Então, nós sabemos, a Bíblia diz que eles rejeitaram o conselho de Deus. Isso significa que eles, por mais que tivessem provas de que Jesus é o Messias, inclusive, tinham consciência do cumprimento das profecias,
eles rejeitaram. E eu sempre qualifico os fariseus não apenas como um grupo religioso, mas como um grupo político-religioso. Porque se você caçar os fariseus no Antigo Testamento, você não acha eles. Os fariseus nasceram no período interbíblico, que é aquele período onde não estava se escrevendo nada da Bíblia, e nesse período interbíblico de mais ou menos 400 anos, houve uma sucessão de impérios, até que chegou ali no Império Grego, depois no Império Romano, e nesse interim surge, né, as sinagogas, surgem os fariseus. É um período de mudança, inclusive religiosa de Israel. Mas os fariseus, é importante a gente notarmos, que eles acabaram compondo a política de Israel. Veja que eles compõem o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de Israel. Então, era o Supremo Tribunal que decidia as questões judaicas, porque o Império Romano ele tinha uma cultura de conquista diferente dos demais impérios. Enquanto os demais impérios visitavam os povos conquistados, derrubavam as cidades, destruíam tudo, saqueavam e levavam o povo escravo para os seus países, os romanos não. Eles faziam dos povos conquistados mais ou menos uma colônia de exploração. Aproveitava a cultura, aproveitava a economia, aproveitava os recursos que aquele lugar já tinha e ficavam sugando. Tanto é verdade que existia a figura dos republicanos. Quem eram os republicanos? Eram judeus que cobravam impostos de judeus. Então, os republicanos eram um grupo muito mal visto em Israel. Muitos deles cobravam a mais, e o Império Romano permitia isso. Inclusive, esse é o fato pelo qual o republicano Zaqueu, ele diz, o que eu tiver roubado eu vou restituir. Porque os republicanos, eles roubavam, eles colocavam uma carga tributária até a mais, com a permissão do Império Romano. Então, se formaram vários grupos, às vezes até travestidos de religião, mas, na verdade, eram grupos políticos. Os fariseus, embora houvessem fariseus que realmente estivessem interessados pela religião, como o próprio Nicodemos, como Gamaliel, como o próprio Saulo, que por mais que ele tivesse cometido aquelas atrocidades, mas havia no coração de Saulo um intuito ali religioso, né? Ele era fariseu de fariseus, mas, a grosso modo, os fariseus também, eles definiam o rumo da política judaica. Então, quando a igreja é formada, a igreja confronta com esse projeto de poder que tem como base o judaísmo e que vê como um rival o cristianismo, que está convertendo os judeus. Então, essa é a briga, e é por isso que Paulo, ele agora vai ter, né, porque as pessoas falam lá de Saulo, Paulo, mas na verdade nós sabemos que Saulo é hebraico, Paulo é grego. Então, o Paulo, quando ele era mais conhecido como Saulo, vamos dizer assim, ele então tem essa porta de entrada para ficar reconhecido, perseguindo os cristãos, porque os fariseus, né, temiam que o cristianismo crescesse e reduzisse o poder da seita farisaica. Então, aí começa uma grande perseguição, Atos 8, se não me engano, versículo 1, vai falar que Paulo encerrava muitos cristãos na prisão, né? Ali muitos cristãos ele perseguia. Inclusive, pastor Tiago, eu creio que a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo em diante, tem muito a ver com Atos, capítulo 8, versículo 1, quando ele fala da dispersão dos irmãos lá nas tribos de Israel. Provavelmente essa dispersão é fruto da perseguição paulina. Em Atos capítulo 8, versículo 1, ele dispersou os cristãos, né, ali nas 12 tribos. Houve uma perseguição muito grande por conta desse projeto de poder, de dominação que eles tinham, né? A dominação que eu disse aqui, intelectual. Quer dizer, eles queriam dizer para o povo, nós somos um povo aqui que detém a verdade, que detém o monopólio da verdade. Esse é o sintoma de toda seita, né? Toda seita, não, aqui é a verdade absoluta e tudo que está sendo dito aí, ninguém vai ser salvo fora desse esquema, fora desse sistema, vamos dizer assim. Então, ali os fariseus tinham isso com eles, né? E então, para perpetrar esse poder político e religioso,
nasce aí uma perseguição muito grande, e Paulo vai colaborar com isso, até achando que está fazendo o que é certo. Porque veja que no meio do farisaísmo, como eu já citei, tinham pessoas ali que eram fariseus zelosos da lei. Mas havia muitos ali, como o próprio Caifás, como o próprio Anás, que estavam mais preocupados com manter a cadeira cativa do Sinédrio do que propriamente com qualquer motivo teológico. E você vê que a tentativa farisaica de achar um motivo teológico para condenar Jesus, ela é muito forte. Inclusive, quando Jesus faz o milagre na frente deles, eles vieram com uma teologia de que Jesus fazia em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, o tempo todo eles tentando ali arrumar um motivo teológico para condenar Cristo e depois o cristianismo, porque convinha a eles que o monopólio da Bíblia, da verdade, ficasse na mão deles. E Saulo, durante muito tempo, ele vai colaborar com isso. E a gente percebe que Saulo ele estava cegamente crendo, achando que estava fazendo certo, estava promovendo aquilo no nome de Deus. Portanto, as pessoas, muitos judeus, muitos fariseus, não entenderam de fato que Cristo era o próprio Filho de Deus. Então, eles não conseguiram entender o mistério da encarnação. Apesar de muitos terem ouvido o Evangelho, crido na palavra do Senhor Jesus e nos milagres, mas muitos também se endureceram para esta verdade. E ali, então, eles foram cegos a respeito desta revelação de que Cristo era o próprio Filho de Deus. Então, Paulo, ele tinha o cristianismo como uma seita. E ele perseguia essa seita, achando que era uma seita. E a gente percebe que ali, quando ele está no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, é aonde, então, ele vai ter, na verdade, ele não, né? O Senhor Jesus vai ter um encontro com Paulo, com Saulo. Então, o Senhor Jesus, ali, de maneira gloriosa, de maneira poderosa, tem um encontro com Saulo, ele cai ao chão, fica ali cego, não consegue ver, não consegue discernir o que está acontecendo, até que ele pergunta, quem és, Senhor? Aí ele vai dizer, o Senhor Jesus vai chamar ele pelo nome, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então pode ter certeza de uma coisa, aquele que persegue a igreja, que persegue o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus, está fazendo, vamos dizer assim, está se contrapondo ao próprio Senhor. E ali, meus irmãos, nós percebemos que Saulo, diante daquela revelação, daquela manifestação, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus e ele se converte. Ele é convertido, ele tem uma mudança, uma transformação de vida. E agora Saulo, e agora passa a se chamar Paulo, aquele que perseguia, agora passa a ser perseguido. Porque ele agora vai anunciar o Evangelho, está convicto de que Cristo, de que Jesus é o Messias. Então a gente percebe que muitos daqueles que promovem a perseguição, muitas das vezes eles não sabem o que estão fazendo. Quando Jesus disse, por exemplo, não aos fariseus, os fariseus sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas Jesus fala em relação à multidão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque a multidão estava sendo uma massa de manobra nas mãos dos religiosos fariseus. Então, da mesma forma, o Saulo, por exemplo, apesar de ser um fariseu, mas ele estava cegamente perseguindo a igreja de Cristo. E ele vai dizer lá na sua carta a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, que ele fazia aquilo de forma zelosa. Porém, ele estava errado, ele estava errôneo na sua obra, na sua perseguição, na sua atitude para com a igreja do Senhor Jesus. E ele ali se sente uma pessoa, né, um dos piores pecadores alcançados pela a graça de Cristo. Então, se porventura tem alguém que te injuria, que te calunia, né, pessoas que, até mesmo autoridades, que fazem as coisas, mas sem, vamos dizer assim, uma consciência do que realmente é a igreja, é necessário que nós oremos por eles, para que Deus tenha misericórdia, para que os seus olhos se abram,
eles possam perceber, compreender o erro que eles estão cometendo em querer afligir o servo de Deus, afligir a serva do Senhor. Então, meus irmãos, não se permita, como eu já disse mais uma vez, não se permita azedar. Muitas das vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa, ela vai te maltratar. E se você levar aquela ofensa para si, é o que o inimigo vai querer. Porque aí dessa forma você vai ficar ofendido com a pessoa e você não vai querer mais evangelizá-lo. E aí aquela pessoa está entregue ao inimigo. Então não leve isso para o lado pessoal. Entenda que aquela pessoa, ela está com a mente embrutecida pelo pecado, está cega no seu erro, e ela não tem a consciência, muitas das vezes, de fato, que está perseguindo a igreja do Senhor Jesus, o servo de Deus. Então, nós temos que orar, por isso que Jesus diz, os vossos inimigos, para que Deus quebrante o seu... Não é orar para Jesus derramar fogo e matar ela, não. Pelo contrário, é orar para que Jesus o alcance, para que Jesus salve, e amanhã aquela pessoa que te perseguiu, que te criticou, vai estar na igreja do seu lado, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus, nosso Deus. E Paulo, meus irmãos, ele foi um cristão tremendo. Ele foi um daqueles que mais propagaram o evangelho do Senhor em outros lugares, em outras regiões, e o cristianismo cresceu, o cristianismo foi se expandindo, e a obra do Senhor começou a crescer de maneira gloriosa e poderosa. Mas aí agora nós saímos da perseguição, que até aqui nós percebemos que a perseguição, ela, no Antigo Testamento, por exemplo, ela vem do lado dos povos pagãos, dos inimigos de Israel. No Novo Testamento, nós temos ali uma perseguição política, né, promovida por Herodes, depois boa parte promovida pelos judeus religiosos, e voltando agora já para Atos, por bom tempo os judeus religiosos começam a perseguir a igreja, mas agora ela vai subir esse nível. Agora vai vir uma aflição mais terrível sobre a igreja, que agora não será mais somente os judeus que estarão perseguindo os cristãos, a igreja. Agora vai para um upgrade. E agora os imperadores, os políticos da época, eles de forma terrível, física, perseguição ferrenha, começam a perseguir a igreja do Senhor Jesus. E nós temos aí o primeiro e mais notável, que foi Nero. Eu queria que o pastor Décio falasse aí, desse uma pincelada para os irmãos entender, porque a partir de Nero é que vai se instaurar uma terrível perseguição física contra os cristãos. Amém. Então, Nero foi um imperador romano que, no ano 64, né, depois de Cristo, veio a colocar... Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo, pastor Décio. E agora? O que será que aconteceu? Aqui tá tudo normal. Tudo certo. O microfone tá certo. Oh, Jesus maravilhoso. Tá me ouvindo? Confere. Os irmãos estão ouvindo o pastor Décio? Está me ouvindo, Décio? Eu tô te ouvindo. Se os irmãos estiverem ouvindo... Dá um feedback aí para os irmãos. Dá um feedback aí para nós, os irmãos. Os irmãos estão ouvindo a minha voz e a do pastor Décio. Confere o seu. Aqui estamos ouvindo. Oh, Deus. Tirar o foninho aqui para ver se melhora. Okay. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Amém? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Uai. É só eu que não tô te ouvindo, pastor Décio. Então vou continuar. Mas faz o seguinte. Vai falando. Na hora que você encerrar, você me dá um tilinho. A gente vai... Eu vou falando e você vai respondendo. Tá bom. Então, o Nero foi um imperador romano, né?
e ficou muito conhecido pelo fato de que ele queria construir uma nova Roma, e ele era uma pessoa, a maioria dos imperadores romanos, tinha um componente narcisista, um amor próprio muito forte, uma violência muito forte, né? Nero foi o imperador que matou a própria mãe. Inclusive, o termo cesariana vem de César, porque houve um César que ele era um ser tão narcisista, tinha um amor próprio tão grande, que ele abriu a barriga da própria mãe para ver de onde havia saído um ser como ele. E Nero é um desses imperadores romanos, pessoas de caráter de péssima índole, e Nero tinha o desejo de construir a cidade de Roma. E então o que ele fez? Ele colocou fogo na cidade de Roma. A cidade de Roma antiga tinha 14 bairros. 10 bairros da cidade foram totalmente incendiados. Por vários dias, as chamas não se apagaram em Roma. Enquanto Roma estava sendo incendiada, o Nero assistiu tudo na Torre de Mecenas, vestido de ator e cantando uma canção. Quando a cidade foi queimada, 10 bairros queimados e 4 sobreviveram, a população de Roma se revoltou contra Nero. Então, o que ele fez? Colocou a culpa nos cristãos e judeus, porque os 4 bairros que sobraram em Roma eram bairros compostos majoritariamente por judeus e cristãos. Deus deu livramento. Mas Nero achou um álibi para colocar a culpa nos cristãos. A partir de então, dá-se início a uma perseguição terrível. Está ouvindo? Agora estou. A partir de então, desse incêndio, dá-se início a uma perseguição terrível que vai durar durante alguns séculos, né? Então, esse é o início aí de uma perseguição, assim, vamos dizer assim, estatal mais forte. Segundo Tácito, Nero ele chegou ao ponto de vestir os cristãos com pele de animal para que os cachorros mordessem, comessem os cristãos. Foram colocados cristãos no fogo, na fogueira, para clarear a noite, e houve uma perseguição muito grande. Essa foi assim a primeira perseguição mais forte de um imperador contra a igreja, a partir de Nero, no ano 64 depois de Cristo. E, por exemplo, inclusive, culminando com a morte do apóstolo Paulo, posteriormente. Nós temos lá o relato da carta aos Hebreus, capítulo 11, né? No finalzinho ali, ele chega a mencionar esse quadro aí, de sendo pessoas lançadas às feras. Ali em Roma, eles fizeram um grande anfiteatro, que era chamado Coliseu Romano, e ali havia espetáculos para a população, e um dos espetáculos era queimar crentes, era queimar cristãos para entreter o povo de Roma. Isso porque o estilo de vida do cristão era muito diferente do estilo de vida do pagão, não é? Era um contraste muito grande. Eles não conseguiam convencer o cristão a se adaptar à cultura deles. Você veja, por exemplo, na cultura pagã, eles tinham o costume de todo dia pela manhã, eles tinham um altar chamado penate, da onde vem o termo alma penada, onde todo dia pela manhã eles clamavam as almas de seus antepassados. Né? Então, o judeu e o cristão era totalmente contrário a esse ambiente, de forma que sempre havia esta perseguição. Então, nós temos aí, eu anotei aqui pelo menos 10 imperadores dos mais conhecidos, onde teve as piores perseguições, iniciando com Nero, né, que teve a morte, a decapitação de Paulo, do apóstolo Pedro. Tem o imperador Domiciano, que também imperou em Roma e perseguiu terrivelmente os cristãos. Nesse contexto de Domiciano, que aonde João, o apóstolo João, está preso ali na ilha de Patmos e escreve a revelação do Apocalipse. Depois nós temos Trajano, Marco Aurélio, Severo,
Valeriano e tantos outros imperadores que foram ali aproximadamente uns 300. Deixa eu, não quis mencionar, não. Isso a gente... Deixa isso para lá. Imperador Décio, deixa eu para lá. Foi cerca de mais ou menos uns 300 anos de perseguição ferrenha contra a igreja. Situações terríveis, constrangedoras, mas os cristãos estavam firmes. Os cristãos perseveraram em meio à terrível perseguição. E eu fico pensando, meus irmãos, por quê, né? Que cristãos que naquela época, eles diante de tanta perseguição, eles não negavam a Cristo, eles morriam convictos, alegres, felizes por estar cumprindo, serem dignos de morrerem pela causa de Cristo. E muitas das vezes hoje, no ambiente que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, com tantas facilidades, principalmente hoje no Brasil, por exemplo, nos países para fora aí, nós temos uma perseguição causada pelos muçulmanos, que é uma perseguição religiosa, que querem destruir tanto os judeus como os cristãos. Temos uma perseguição ferrenha contra os cristãos pelos partidos comunistas, socialistas. Nós vemos a China, Coreia do Norte, tá uma perseguição terrível agora nesses dias. E muitas das vezes aqui no Brasil, nós que não temos e não sofremos esse tipo de perseguição, como que cristãos, como que pessoas evangélicas podem abandonar a fé tão facilmente por tão pouca coisa? Né, pastor? É verdade. Inclusive, você veja bem, por exemplo, hoje na Constituição existe um crime chamado crime de traição contra a pátria. O que é um crime de traição contra a pátria? Se o Brasil entra em guerra com um outro país e um brasileiro, por exemplo, passa segredos do exército brasileiro para esse outro país, isso é um crime de traição contra a pátria. É um crime assim que a pessoa vai ficar na prisão pro resto da vida. Naquela época, o crime de não adorar os imperadores era como se fosse esse crime de traição à pátria. Era considerado uma deslealdade ao seu país em muitos lugares do mundo. Então, esse era o ambiente que os cristãos primitivos tinham que lidar todos os dias. Eles acordavam com isso, eles trabalhavam com isso, eles dormiam com isso. Eles tinham que cultuar escondido, eles tinham que fazer várias coisas para conseguir exercer a sua fé, que hoje nós exercemos livremente. E por que nós exercemos livremente? Porque nós estamos numa cultura que foi beneficiada pela ideologia cristã, pela palavra de Deus. Por mais que nós estejamos num ambiente assim tão depravado, contudo, você veja, nós temos como base do direito, do nosso direito, o direito judaico, cristão e o direito romano, principalmente o direito romano. Nós temos como princípio moral os princípios judaicos cristãos, que as pessoas estão tentando mudar, mas ainda é uma base forte, sobretudo no nosso país. Mas você tem países onde isso já foi totalmente destruído. Você tem países comunistas, como, por exemplo, aqui a Venezuela. Recentemente nós tivemos uma perseguição muito grande na Bolívia. Países como Cuba, que nós temos relatos, a CMEDECAL ajuda missionários lá. Países na África, recentemente na Nigéria, os cristãos começaram a prosperar no sul, os muçulmanos do norte desceram, destruindo igreja para tudo quanto é lugar. Países onde a Constituição, onde o direito já foi totalmente alterado. Por quê? Que isso é importante nós refletirmos. Porque se você pegar a cultura muçulmana, a cultura comunista, a cultura nazista, a cultura fascista, essas culturas não respeitam a individualidade humana. Cristo inaugurou esse conceito de dar importância a cada indivíduo. Antes, as pessoas eram apenas número. Um rei mandava as pessoas para a guerra para morrer em guerra com a maior facilidade do mundo. Um rei do mundo antigo fazia isso brincando.
Ele assinava lá um decreto, rapidinho, isso acontecia. Então, essa liberdade, essa cultura de pacificação, ela vem do cristianismo, ela vem de Cristo. Aí alguém vai dizer assim, mas na Idade Média a Igreja Católica matou milhares de pessoas. Quando a Igreja Católica fez isso, já não era mais cristianismo. Porque o Papa Leão X, se não me engano, a partir do século XIII, ele se declarou Papa Vigário Substituto de Cristo. Então já não era mais cristianismo, já era papismo. O cristianismo, onde tem cristianismo, tem liberdade de expressão. Onde tem cristianismo, tem liberdade de religião, tem respeito ao próximo, tem amor ao próximo. Então, hoje as pessoas, muitas das vezes, estão fazendo a inversão das coisas. Como se tudo que nós temos aí na sociedade tivesse sido conquistado, com todo respeito aqui, pelas bandeiras LGBTs ou pelos direitos humanos. Não, foi o cristianismo que conquistou essa paz que nós temos. Os países que defendem essas bandeiras estão matando pessoas todos os dias. Os países que defendem essas bandeiras, todos os dias pessoas estão descendo a sepultura porque são cristãos ou porque são diferentes daquilo que o rei quer. Mas no cristianismo, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Não é verdade? Então, você veja, a igreja cristã, no primeiro século, ela sofreu com essa opressão pagã porque os povos pagãos não têm esse instinto de respeitar a individualidade das pessoas. Para Nero, as pessoas, ele põe fogo na cidade com a maior facilidade, porque ele não conhece Cristo, ele não conhece Jesus. Jesus era o homem, né, que quando todo mundo estava dizendo, para de incomodar o mestre cego, ele voltava e dava atenção para o cego. Jesus é o homem que se assentava com os pecadores. Jesus é o homem que parava tudo que ele estava fazendo para conversar com uma mulher samaritana na época. Que isso, ele quebrou um protocolo imenso naquela sociedade. Então, esse é o Cristo que nós servimos. E é dele que vem as conquistas individuais que nós temos na humanidade. Mas, a princípio, a igreja estava num solo totalmente contrário a isso, arbitrário, onde homens eram cultuados, né? E a igreja chegou nesse ambiente pagão e ela foi muito perseguida. Mais uma vez eu perdi o seu áudio aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, meus irmãos, apesar da conexão tá dando, para mim aqui tá dando uma falhadinha, não sei exatamente o que o pastor Décio falou aí, mas tá certo, viu? Irmãos, pra gente já estamos com 1h06 de live, então nós já vamos caminhando para o final. E o pastor Décio já deu umas pinceladinhas aí a respeito do porquê que os cristãos eles eram perseguidos, por que havia tão grande perseguição em relação aos cristãos. Então, os cristãos, os servos de Deus, obviamente, eles serviam a Deus e os ensinamentos de Cristo. Então, os ensinamentos de Cristo, ele não é só uma fé filosófica, interior, ela acaba sobressaindo para o exterior. Meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de falar, meu modo de negociar, meu modo de relacionar com as pessoas. Então, o cristianismo, ele transforma o homem por completo. E os cristãos, eles eram de verdade, de fato, diferente dos demais pessoas, dos demais povos daquela época, principalmente o povo romano. Então, o povo romano e tantos outros povos daquela época, eles eram politeístas. Eles serviam e criam em vários deuses. E os cristãos, olha que engraçado, olha que, né, que interessante, que era, na verdade, era uma calúnia, né? Os cristãos eram acusados de ateístas. Olha, se tem cabimento uma coisa dessa. Eles serviam a Deus e serviam ao Senhor Jesus Cristo, que sabemos que, na verdade, é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para os romanos, eles tinham os cristãos como ateístas, porque eles só criam em um Deus. Enquanto que os romanos, eles tinham um Deus para cada
situação, para cada área de sua vida. O cristão, também ali o judeu, serviam somente um único Deus. E os cristãos, eles eram perseguidos pelo fato de servirem somente um Deus. Eles eram perseguidos, acusados de ateístas. O segundo fato, a segunda acusação que os cristãos recebiam é que os cristãos eram antissociais. Por quê? Porque a cultura daquela época, principalmente a cultura mundana, é uma cultura que está permeada pelos valores mundanos, carnais, pecaminosos. Então, os cristãos, eles eram considerados antissociais. Por exemplo, lá em Roma, eles tinham ali as festas pagãs, as festas cultuais aos seus deuses, e ali eles se reuniam naquelas festas, a sociedade se juntava para comemorar, para fazer aquilo, e os cristãos não participavam. Eles se reuniam ali no Coliseu de Roma para ver as batalhas dos gladiadores, que era um derramamento de sangue terrível. Colocava-se homem contra homens, homem contra animais, homens que haviam cometido crimes terríveis, que às vezes tinham sido acusados de sedição contra o governo, e como estavam designados já à morte, eles davam, essa chance para a pessoa de ir ao Coliseu e ali batalhar. Se ela vencesse, ela às vezes ficava livre daquela sentença. Então, era um derramamento de sangue terrível, e os romanos participavam daquilo com uma maior naturalidade. Logo, os cristãos não acompanhavam aquilo. Então, quero que o pastor Décio fala mais um pouquinho, que a respeito... Nós cristãos também hoje somos acusados de antissociais, Nós não fazemos e não participamos de muitas coisas que o mundo participa. E hoje nós temos muitos cristãos que, infelizmente, estão light nesse ponto, Os cristãos naquele período, eles não participavam, estavam prontos para pagar o preço. Mas hoje nós, muitas das vezes, com o intuito de agradar a todos e a todos, nós estamos abrindo muitas concessões. Então, deixar o pastor Décio falar um pouquinho a respeito disso, embora não estou ouvindo o áudio, mas já estamos caminhando para o final. Fala aí um pouquinho, pastor Décio, a respeito desse desafio da igreja nos dias atuais. Amém. Então, como você falou, por que os cristãos eram acusados de ateísmo? Porque havia lá vários deuses, você tinha que acreditar em todos, você podia ter um como padroeiro pessoal, você podia ter um como seu preferido, mas você tinha que acreditar em todos. Se você for pegar lá em Atos 17, quando Paulo prega no Areópago, ele mesmo diz que por vários altares, lá ele estava em Atenas, que era a capital da Grécia, e ele viu vários altares, e um altar ao Deus desconhecido. Então, eles adoravam vários deuses. Você até podia ter um Deus pessoal, um Deus, um padroeiro seu. Parece com alguma coisa, Tem igreja hoje aí, a idolatria hoje, ela é assim, tem lá várias opções, tem o João não sei o quê, o José não sei o quê, e você pode escolher um para ser o seu padroeiro. Mas você tem que acreditar em todos. E os cristãos, não. Os cristãos acreditam apenas em um Deus. Essa é a diferença do cristianismo, do judaísmo, para a maioria das religiões do mundo. Então, o cristianismo puro e simples é o cristianismo monoteísta. O cristianismo politeísta já é uma mistura de cristianismo com paganismo. Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa também, sobre a questão de nós, muitas das vezes, sermos taxados de antissociais. Perceba uma coisa, é igual a família. As pessoas falam assim, hoje em dia está tendo uma luta contra a família. Na verdade, não é uma luta contra a família, é uma luta contra o direito de ter família. As famílias de quem manda no mundo político, elas estão sendo preservadas. As famílias do dono da Rede Globo, a família do dono da Rede Globo, está lá. Ele tem filho, ele tem neto, é uma família normal.
A luta deles não é contra a família em si, é contra o direito de alguns terem família. Eles querem que só alguns tenham, para dar sequência ao seu império, aquilo que ele conquistou. Por quê? Porque a família é um direito que você tem. Não é bom que o homem esteja só. A mesma coisa vale para a cultura cristã. A guerra deles é contra o direito de ser cristão. Essa é a questão. A guerra desse mundo, a guerra de Satanás, é contra o nosso direito de professar a nossa fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa que não seja cristianismo, eles aceitam. Você pode ligar a TV, você vai ver o candomblé, tudo é respeitado. O espiritismo é respeitado, o budismo é respeitado. Alguém fala que é budista na TV, né? É a coisa mais chique do mundo para eles. Mas o cristianismo, não. Então, a guerra de Satanás, assim como a guerra contra a família não é contra todas as famílias, mas contra o direito de alguns terem família, a guerra também da religião não é contra todas as religiões, mas é especificamente contra o cristianismo, contra o seu direito de ser cristão. Você precisa prestar atenção numa coisa. Pastor, o senhor está dizendo isso para obrigar? Não, eu estou dizendo isso para você despertar. O que não é cristão não deve entrar na sua casa. O que não é cristianismo não deve ter lugar na sua vida. O que não é de Cristo não é para ser seu, não é para estar no celular do teu filho, não é para estar na TV, não é para estar no computador, não é para estar com você. Porque é dessa forma que o anticristo está preparando a cultura desse mundo. Tirando o direito de nós sermos cristãos. Tirando, inclusive, a vontade de você ser cristão. Promovendo uma atmosfera onde, se você for a favor da família, as pessoas vão ser contra você. Se você for contra o divórcio, as pessoas vão ser contra você. Se você for contra... Está compreendendo? Então, nós precisamos realmente ter um compromisso com a palavra de Deus e não permitir que isso adentre a nossa porta para dentro. Por quê? Quando o Império Romano estava perseguindo o cristianismo, o que eles fizeram? Foram para dentro de casa adorar a Deus. E a igreja se formou nas casas. Então, da porta para dentro, a família é o último recurso. Da porta para dentro, aí você não pode permitir que nada adentre a sua casa. Nós não podemos proibir, como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta. Nós não podemos proibir o pecado que está lá fora, porque nós não vamos dar conta disso. Mas aqui dentro da minha casa, dentro da sua casa, aí é lugar de ser cristão, é lugar de Cristo habitar, é lugar de oração, é lugar das coisas de Deus na sua vida. Né? Veja esse exemplo dos cristãos do primeiro século, que não abandonaram a fé, apesar de serem taxados de antissociais, apesar de serem taxados de ateísta, apesar de serem taxados de muitas coisas, mas eles sabiam, tinham convicção do Deus que eles estavam servindo. Amém. Meus irmãos, já caminhando para o final, nós poderíamos falar outros fatores que contribuíram para a perseguição dos cristãos, mas para nós finalizarmos essa live, né, e talvez aqui seja um dos pontos mais polêmicos que nós podemos falar, a respeito também que os cristãos na época, eles foram muito perseguidos porque eles eram considerados rebeldes. Escute isso, eles eram considerados insubmissos ao rei, ao imperador. Então, o imperador, por exemplo, naquele período, ele se considerava Deus. Ele exigia adoração. Então, os romanos, como já estavam familiarizados com aquela cultura, não achavam difícil queimar incenso para o imperador, adorarem o imperador, mas os cristãos que já traziam uma cultura judaico-cristã sabiam muito bem que a nossa adoração, o nosso louvor é somente a Deus. E muitos outros decretos que poderiam ser lançados pelos imperadores iam de encontro à fé que os cristãos tinham, que eles professavam. Então, os cristãos também naquele período, eles eram chamados de rebeldes, insubmissos. E quando nós trazemos para o nosso contexto odierno, nós também vemos
que muitas das vezes, muitas coisas da autoridade, da política, querem interferir na vida da igreja, na vida, né, do dia a dia do servo de Deus. Então, por exemplo, nós poderíamos falar, no caso do apóstolo Pedro, a carta que ele escreve à igreja naquele período, ele vai falar a respeito disso. Eles deveriam honrar o rei, eles deveriam obedecer às autoridades. Paulo também vai falar sobre isso, né? Que eles deveriam reconhecê-los como autoridade. Mas sabemos que essa obediência, ela é devida enquanto está respaldada pela palavra de Deus. Então, as autoridades, diz a Bíblia, foi constituída para o nosso bem. Foi constituída para o louvor daquele que faz o bem e para juízo daquele que procede de forma ímpia, de forma mal. Mas nós percebemos que, muitas das vezes, as autoridades, elas perdem o foco. As autoridades, muitas das vezes, assim como nós já vemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se deixam-se influenciadas pelo próprio inimigo, que de alguma forma querem impedir a obra de Deus de prosseguir e de avançar. Então nós temos que ter, meus irmãos, um cuidado, um equilíbrio muito grande. Sabermos que somos cidadãos, temos autoridade sobre nós, devemos respeitar, devemos obedecê-la, pagar os nossos tributos, nossos impostos, isso é ordenado na palavra de Deus, mas também ter esse discernimento que certas leis, certas imposições que querem colocar diante da igreja, diante da sociedade, a igreja não pode se calar, a igreja não deve se adequar, a igreja não deve aceitar isso de forma facilmente. Os irmãos podem perceber que naquele período, naquela época em que foi escrito, eles estavam debaixo do império. Ou eles obedeciam, né? Ou eles aceitavam, não aceitavam. Não tinha como eles mudarem o imperador. Não tinha como eles mudar aquele sistema. Então, por isso que Pedro, ele requisita a obediência. Paulo diz a respeito da submissão, pagar os impostos, tudo certinho. Mas hoje, nós vivemos numa cultura totalmente diferente. Nós vivemos numa cultura ocidental. Devemos honrar, devemos pagar nosso imposto, devemos nos submeter a leis, mas quando estas leis, elas querem afligir o povo de Deus, afligir a igreja, e nós vivemos hoje numa época que nós não estamos mais debaixo do imperialismo, não estamos mais debaixo de um regime totalitário, nós estamos em uma democracia. Então, para nós hoje, como servos de Deus, nós podemos sim, através do nosso foco, voltar de forma consciente e olharmos para aqueles e aquelas, né, que se no seu discurso, né, que aparentemente ninguém tem bola de cristal, mas aquelas pessoas que no seu discurso se apresentam para favorecer as causas da igreja, se levantam para poder favorecer o povo, da sociedade, do pobre, que vai legislar a respeito do homem terreno, do homem aqui nessa terra. Enquanto que nós percebemos que outros líderes, que outros políticos, eles estão se levantando, né? Empurrar de goela abaixo, na maioria que é cristã, que teme a Deus, valores totalmente depravados, valores totalmente errôneos, e nós, igreja, né? Deus do que aos homens. Então, nós temos que submeter, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que saber qual até o limite que isso vai. Então, quando esses princípios, a política, ela vai além do princípio da palavra de Deus, é hora da igreja se levantar, é hora da igreja agir. Muitas vezes a igreja ora, a igreja intercede, mas na hora de agir, a pessoa não age. A pessoa chega no dia da eleição, ela vai para ali o lugar em que ela vai votar, para a urna, e ela passa a mão no papelzinho do chão ali e já pega aquilo como cola para poder votar. Né? E aí depois vai reclamar, vai criticar e etc.
Então, a gente tem que ter cautela nesse ponto, estamos em um ano de eleição, né? E nós devemos orar, sim, pedindo para Deus nos guiar, nos direcionar, a nós conhecermos os candidatos, aqueles que não vão dizer que tem que ser evangélico, que tem que defender a causa evangélica, a causa gay. Não, não é questão essa. A questão é legislar em favor do povo. Todos estamos debaixo da lei e temos que ser submissos à lei. Mas a questão é que tem um grupo que é minoria que está querendo sobressair sobre a igreja. Então, muitas das vezes, principalmente nesse tempo de muitos embates, os pastores, a igreja é colocada como retrógrado, como antiquada. A igreja é colocada, os pastores, muitas das vezes, é colocado como os fundamentalistas, né? E, numa certa forma, só falta chamar nós de rebelde, porque nós não estamos querendo adotar o sistema deste mundo. Então, meus irmãos, vamos permanecer firmes. Passa a palavra ao pastor Décio, falar a respeito desse assunto um pouquinho aí com os irmãos. Amém. A palavra autoridade vem de autor, né? Por que Jesus pregava com autoridade? Está lá em Atos 1, versículo 1. Porque ele ensinava e fazia. A autoridade, ela precisa ter essa coerência, né? Ela tem que fazer o que ensina e ensinar o que faz. E autor também remete a algo que foi já planejado, que foi feito, que no caso é a Constituição. No caso do nosso país, por exemplo, a partir do momento que uma autoridade ela vai mais alto do que a Constituição, aí ela já perdeu a sua autoridade. Você veja, por exemplo, para citar o exemplo aqui, do que seria o que hoje estão chamando de contrato de casamento. O contrato de casamento substitui o casamento civil e não muda o status da pessoa. As pessoas estão fazendo contrato de casamento porque o status de solteiro continua. A igreja não pode aderir a essa prática. A igreja, inclusive, nós temos que ser responsáveis, como foi dito aqui, no que diz respeito ao voto. Nós temos que ter essa responsabilidade. Veja, o cristianismo, ele te amadurece. Ele vai te amadurecer como pessoa. Eu não vejo Jesus como alguém que pega um papel de qualquer jeito e vai na urna votar. Eu não vejo Jesus como alguém que não se preocupa com o seu próprio povo. Muito pelo contrário, ele olha para Jerusalém e fala: ai, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos. Então, Jerusalém foi, muitas das vezes, hostil com Deus, por isso Jesus lamenta, ele se preocupa com o povo dele. Isso tem a ver com maturidade. Fazendo uma reflexão sobre maturidade, qual é o fruto maduro? O fruto maduro é aquele que está pronto para ser colhido. Portanto, a maturidade é quando você está aqui mais para servir aos outros do que a si mesmo. O fruto verde, o fruto imaturo, ele faz apenas para si mesmo. Ele apenas se mantém. Ele suga o alimento com sua própria existência. O fruto maduro, ao contrário disso, não. Ele serve de alimento para as outras pessoas. Veja que no meio da perseguição do Império Romano, em Atos capítulo 20, versículos 2 e 3, Paulo escreve aos irmãos de Roma e fala do seu desejo de pregar o evangelho naquela cidade, onde ele estava sendo perseguido, onde ele seria preso, né? Aquela cidade que perseguiu os cristãos. Então, veja que nós, como cristãos maduros, nós temos que pensar nisso. Eu estou servindo para as outras pessoas, né? As pessoas, eu estou sendo um alimento, uma fonte de bênção para as outras pessoas. Quando você está sendo uma fonte de bênção para as outras pessoas, você alcançou a maturidade. Você se tornou uma pessoa madura. Você já não faz apenas para o seu próprio benefício, mas você pensa também no coletivo. Deus. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos que têm acompanhado a nossa live. Já vamos para quase 1h30 de live. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Os irmãos possam curtir, compartilhar. Essa live vai ficar aqui na minha página, né, no Facebook. Depois nós vamos estar baixando essa live, colocando também no YouTube. E você que não é inscrito no meu canal, no canal do Pastor Décio, entra lá, se inscreva. Sempre estamos colocando vídeo lá acerca da palavra de Deus. Então, meus irmãos, as perseguições
elas foram um inimigo muito terrível, muito forte contra a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja do Senhor Jesus está embasada, está guardada, está fundamentada na pedra inabalável, na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus que disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes, servindo ao Senhor, vamos continuar consagrando, dedicando nossas vidas a Deus, não importando com as agruras, com as aflições, com as dificuldades, as perseguições, as calúnias que surgem contra nós cristãos, contra a igreja do Senhor Jesus, porque breve, o Senhor Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja. Lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, nós temos esta esperança, temos esta convicção, ela que consola, ela que nos alegra, ela que nos motiva, nós permanecermos firmes nos caminhos do Senhor Jesus. Deus tem um repouso para nós. Pastor Décio, suas últimas considerações, e que Deus em Cristo abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não é só agradecer mesmo esse momento que nós tivemos aqui. Pretendemos, nos próximos dias, aprofundar mais em alguns assuntos muito importantes. E hoje aqui foi apenas o início, apenas o começo, né? E nós fizemos essa introdução da história da igreja. E a igreja, ela luta, né, o tempo todo contra as heresias, contra as perseguições. É muito importante nós ficarmos firmes mesmo, porque a vitória é daquele que vai até o final. Né? Como eu falei aqui de responsabilidade, de maturidade, essa responsabilidade não é só em relação a mim e ao outro, é em relação ao meu papel nesse mundo. Né? Eu não estou aqui por estar. Deus me colocou aqui com um propósito. Deus colocou você aí com um propósito. Se você ainda não descobriu qual é o plano de Deus para a sua vida, descubra o quanto antes, para que você não viva uma vida vazia. A sua vida, ela tem um significado. Deus colocou algo para você fazer nessa terra que só você vai fazer. Eu não vou fazer, o pastor Tiago não vai fazer. Então, meu irmão, essa é a palavra que eu deixo para você. Persista naquilo que Deus colocou na sua mão. Persista na sua fé. Persista para a sua salvação. Amém? Eu não posso fazer isso para você. Isso é você que tem que fazer. Você tem que perseverar até o final. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, pastor Décio, fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa noite. Amém. Semana que vem, quarta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos agora com o segundo vídeo da nossa série Os Inimigos da Igreja. Deus em Cristo os abençoe. Até breve, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe.